disse pra gente que não tinha mais ônibus para ir embora, né? E ficou lá, né? Realmente não tinha mais ônibus. Hoje tinha, mas ele também preferiu ficar lá, né? E aí nós viemos para cá da Rosana do Cirilo, tomamos um lanche muito agradável. Então, uma grande alegria em poder estar aqui novamente, ouvindo Roberto e Fátima. Agendamos com eles para ano que vem em Cachoeira, né? Eu acho que vai dar o dia 4 de abril, no dia do Eduardo Guimarães de Niterói. Acho que a gente vai fazer um bom acerto lá, né? Também o Rony Maia, que já falou ontem, já acertou para 3 de outubro, ano que vem, Cachoeira, e aqui, Rosana, quando é? 1º de novembro. 1º de novembro, em Caçapava, o Rony. Então, ele já veio conhecer a turma hoje, né, para ver como é que é, como que está aqui na casa. Então, nosso tema, sem muitas delongas, né, a vida de Anália Franco, né, acho que só um pouquinho do foco, talvez, vamos aqui embaixo, aqui, aí, o foco. Então, como já anunciado anteriormente, logo no início, né, professora, poetisa, jornalista, filantropa brasileira. Então, ali, pelas próprias características, né, nós percebemos o quanto foi o trabalho dela. Por que, naturalmente, não só aqui a casa e esse movimento ciclo de palestras, como todos os lugares, se preocupam em apresentar características, traços daqueles que vieram antes de nós e que desenvolveram trabalhos. Não apenas para que nós pesquisemos e conheçamos a vida deles. Claro que o nosso exemplo maior é Jesus. Inclusive Alberto e Fátima cantaram Kardec, Jesus, Eusébio Sandulfo, né? Chico Xavier. Então, para que nós tenhamos modelos, né? Onde nós gostaríamos hoje de ser um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, será que dá? Né? Porque a gente não se lembra, realmente não me recordo da biografia deles, em algum momento eles dizendo assim: estou cansado, o negócio está feio, isso não é para mim, estou fora, né? Então essas expressões nós não encontramos em Jesus e nem nesses nossos companheiros e companheiras, verdadeiros paladinos do amor, que deram a sua participação. Então, por essa própria abertura, né, nós percebemos o quanto a Anália Franco pôde realmente desenvolver. Ela reencarnou no ano de 1856 na cidade de Resende, né, no estado do Rio de Janeiro, muito próximo ali de Volta Redonda, embora nosso querido Rony Maia seja de Santa Rita do Jacutinga, né, mora hoje em Volta Redonda. Então, a sua formação diplomada como normalista aos 16 anos de idade, em 1872, num concurso promovido pela Câmara de São Paulo, logrou a aprovação para exercer o cargo de professora primária, né? Então, nós continuamos hoje com os nossos concursos, mas a gente via a formalidade que se tinha à época, né, da aprovação de nomes e daqueles que se entregariam para determinadas tarefas ou verdadeiras missões, né? Então, através desse concurso promovido na Câmara de São Paulo, ela foi aprovada para exercer o cargo de professora primária. Seu nome de solteira, Anália Emília Franco, e após o seu matrimônio com Francisco Antônio Bastos, o seu nome passou a Anália Franco Bastos. Bom, atitude, eu pus sempre acima de qualquer transparência ali alguma atitude, né? A época, acabara de entrar em vigor a lei do ventre livre no país, 1871. E tendo tomado conhecimento de que os nascituros de escravas estavam a ser encaminhados àquela chamada roda dos expostos, né, na Santa Casa de Misericórdia, Anália mobilizou-se usando o seu talento de escritora para dirigir-se às esposas dos fazendeiros e trocou seu cargo na capital paulista por outro no interior, a fim de socorrer as crianças necessitadas. Então o espírito, que mesmo diante da posição que ela ocupava, mas tendo agora um quadro social, né, que chamou-lhe a atenção, e naturalmente nós percebemos pela sua história que ela tinha um compromisso real com esta situação para a qual ela então reencarnou, o que nos faz pensar, essa situação que estamos vivenciando desde o momento em que reencarnamos na Terra, qual é a nossa função? Qual é o nosso papel? O que temos a fazer, se não numa comunidade maior, na mais estreita, na mais intimista, na mais próxima, na nossa comunidade, né? Então ela teve essa atitude, uma postura
Então, graças à ajuda de uma dessas fazendeiras, num bairro de uma cidade no norte do estado de São Paulo, ela obteve uma casa para instalar uma escola primária. Tendo a fazendeira lhe imposto a condição de segregação entre crianças brancas e afrodescendentes para a cessão gratuita do imóvel, Anália recusou-a terminantemente, passando a pagar o aluguel. Aqui eu não vou segregar criança nenhuma. Então, se para que eu obtenha a cessão de forma gratuita, eu terei que fazer então esta separação entre as crianças, eu prefiro pagar. Então, tendo uma postura, através de uma atitude, uma postura nobre de alguém que estava numa defesa social de crianças, adolescentes, daqueles que tinham realmente as necessidades, Apenas um desenho da época, uma fotografia na época mais distante da localidade, Mas, olha só, uma palavra assédio moral que a gente vê muito na atualidade, e que eu fiz constar para contextualizar com o que a gente vê no momento, mas percebendo que a época, mesmo que fosse de um outro nome, também existia essa espécie de coisas. Então, nessa primeira casa maternal, passou a receber as crianças que lhe batiam a porta, levadas por parentes ou recolhidas nos caminhos da região. A fazendeira, ressentida com a altivez da jovem professora, e vendo que a sua casa, embora alugada, se transformara num albergue, recorreu ao prestígio do marido, um coronel, e este obteve a remoção de Anália. Ela foi transferida. Então, o que nós ainda vemos neste campo administrativo, político, econômico, social, de uma realidade ainda atual, desde a época, hoje chamado assédio moral, isso aí existia dentro do que se chamava coronelismo. Posicionamento daqueles que detinham realmente o poder econômico e a partir do poder econômico, o poder de influência. Então fizeram com que ela fosse removida ali, mesmo desenvolvendo um trabalho nobre e de valor. Mas ela tinha um propósito firme. Então Anália Franco tinha atitude, tinha postura, sofreu esse chamado assédio moral, ou esta implicação, através de uma influência econômica em virtude da sua posição, mas ela tinha um propósito firme. E ela, indo para tal cidade, alugou uma velha casa, consumindo com essa despesa a metade do seu salário. Como é difícil mexer no bolso da gente, A gente tem tantas coisas, tantas necessidades, meu Deus, eu preciso pagar isso, eu não aceitei aquilo, mas ela tinha um propósito firme, de colaborar naquela causa, era uma causa social na qual ela fazia, a causa da sua própria vida. Então ela alugou essa velha casa, consumindo com a despesa metade do seu salário. Como o restante era insuficiente para a alimentação das crianças, não hesitou em ir pessoalmente pedir esmolas para prover as crianças, que referia carinhosamente em seus escritos como os meus alunos sem mães. Porque eram os filhos das tais escravas e que eram colocados aí como excluídos. Esta parte da história, de pedir esmolas para prover as crianças, me lembrou alguns fatos da vida daqueles que de alguma forma também fizeram isso, como Madre Teresa de Calcutá e Mandus, pedir esmola no sentido de buscar recursos daqueles que têm para oferecer àqueles que não têm, e sendo então veículos deste processo de caridade, de filantropia ou de assistência social, hoje chamada assistência social porque é uma política pública, E lembrando aqui do Helder Câmara, que não se dê por caridade aquilo que já se deve por justiça. Mas ela ali foi pedir esmolas. Quem estudou, quem já viu o filme de Madre Teresa de Calcutá vai se lembrar de um momento, e eu acho que não foi só com ela que ocorreu isso, deve ter ocorrido com outros, desses que fizeram campanhas, pedindo esmolas pelas ruas, e que vão encontrar aqueles que facilmente lançam um tostão do bolso, dão uma ajuda, ou daqueles que saem também fazendo campanhas, ou daqueles que com uma verdadeira carantônia dizem não, ou fazem questionamento. Então aparece no momento em que lança, não é a Anália Franco, fazendo aqui um link, estou pedindo ajuda para as crianças, e aquele da tal Carantônia lhe escarrou na mão, cuspiu na sua mão.
a atitude de um espírito firme no seu propósito. Não é a Anália Franco, mas a Teresa. Isto é para mim. Agora eu estou pedindo para as crianças. Eu fiquei pensando se eu não ia pegar aquela mão com esse carro e passar na mão do cidadão, né? Na cara do cidadão, né? Porque aquele impulso daquele que nos agride, a gente também é tomado por esse impulso uga-uga, né? Homem e mulher das cavernas, a gente está sempre falando disso, né, José? E aí de tomar uma atitude também que enfrente. Mas ela continuava nesse seu projeto de atender os seus alunos sem mães, né? Uma foto menor, né, do movimento da época, pois apenas para... Ela tinha uma articulação, a gente fala muito de articulação, muita gente pensa em articulação política, né? Articulação da vida, movimento. Os Espíritos falam muito isso, né? Isso vem do próprio Evangelho, que nós não devemos ser criaturas mornas. Mas escolhemos o posicionamento frio ou quente. Jesus dizia assim, sim, não, não. Isso é articulação, isso é posicionamento. Então, numa folha local, ela anunciou que ao lado da escola pública havia um pequeno abrigo para as crianças desamparadas. Embora essas práticas chocassem o setor conservador da cidade, eu vivi isso particularmente na minha cidade na época, onde trabalhávamos com lar de assistência ao menor, e tínhamos um conselho comunitário em que problemas da comunidade eram levados lá. E eu me lembro que numa época, uma determinada pessoa da área política, da Câmara, disse assim, só aqueles meninos do LAN, parece que tudo eram eles, né? E a gente tentando educar, tentando um trabalho que não era só nosso, da comunidade, havia sido criado dentro do Poder Judiciário, com pessoas da comunidade, como se fosse Anália Franco, Clara Ferreira Prado, mas sempre tinham aqueles que atacavam pedras, né? Então, um grupo ainda conservador da cidade, mas Anália obteve o apoio de um grupo de abolicionistas e republicanos. Desse modo, ao longo do tempo, tendo implantado algumas escolas maternais no interior do estado, voltou para a capital paulista, ainda com apoio do grupo abolicionista e republicano. As dificuldades aparecem, né? Muitas vezes são verdadeiros obstáculos que a gente tem à frente, mas nós temos uma causa. Se a nossa causa é maior, se ela nos impulsiona para o bem, é preciso ousar para o bem. Agora há pouco, no carro, Rony usou essa frase, eu ousei, e realmente nós precisamos ousar, né, no bem e continuarmos trabalhando. Aí há um momento histórico, porque o seu prestígio no seio do professorado nessa época já era grande, né? E finalmente foi decretada a abolição da escravatura em 1888 e a República em 1889. O advento dessa nova era encontrou Anália com 2 grandes colégios gratuitos para meninas e meninos. Então aquilo que começou naquela sala, aquela pequena cidade, a partir daquela, né, dona da fazenda, a esposa do fazendeiro, para atender aquelas crianças, e depois então sendo perseguida, de lá enxotada, por assim dizer, ela agora finalmente conseguiu, a partir da República, né, mas ela já estava com 2 grandes colégios gratuitos para meninas e meninos, né? Então uma verdadeira realização, né? Onde os colégios estão mostrando as paredes, não são só paredes que se erguem. Quando a gente fala em colégio, escola, centro espírita, o que é um centro espírita? Não são só as paredes, a argamassa, né, os tijolos, não. O Cirilo que mexe com casa sabe disso, né? Quer dizer, a casa sim, a estrutura, a infraestrutura, aí sim uma parte material. Mas o que será esta casa, o lar, a montagem de todo esse processo, né? Então nós sabemos que tinha ali uma causa, uma realização espiritual. E tudo que desenvolvemos na Terra tem esta ligação com o nosso projeto de vida individual e coletivo. Estamos todos intercalados num processo maior do que as nossas próprias vidas, né? E ela buscou então uma alternativa, porque a gente tem que buscar alternativa na vida, não dá para ficar parado. Qual é a alternativa? Quais são as alternativas? Então a sua preocupação com as crianças desamparadas levou-a a fundar uma revista própria intitulada Álbum das Meninas,
cujo primeiro número veio a público a 30 de abril de 1898. O artigo defunto desse número inaugural tinha o título As Mães e Educadoras. Então ela cuidava dos filhos, das crianças, dos filhos escravos, mas agora a preocupação de um trabalho educacional voltado às mães e aos educadores ou às educadoras, né? Para isso, buscou aí o que nós chamamos ali de associação, né? Pouco depois, com o apoio de 20 senhoras, fundou o Instituto Educacional, que se denominou Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, a 17 de novembro de 1901, no Largo da Luz. A Associação Feminina mantinha ainda um bazar na Rua do Rosário, número 18, para a venda dos artefatos produzidos nas suas oficinas, e uma sucursal desse estabelecimento na ladeira do Pix, número 23. Gente, bazar que a gente faz hoje? Faz, já fazia, né? Os inscritos também já tinha associação feminina para o desenvolvimento de um trabalho social. Isso me faz lembrar uma aula de serviço social, quando eu fiz a faculdade, né? E o professor fazendo a história da assistência social ou da caridade, falou sobre as damas da caridade, que nasceu no seio da igreja, né? Inicialmente da igreja católica, as damas da caridade, e que desenvolviam trabalhos para levantamento de recursos financeiros a fim de ajudar as pessoas consideradas pobres, necessitadas, hoje intitulados dentro da política de assistência social, pessoas em vulnerabilidade, estado de vulnerabilidade social, né? Mas as damas da caridade, na história do serviço social, dentre os seus feitos, um deles chamou minha atenção quando eu estava ainda como aluno na faculdade, é que numa dessas suas ações, elas olhando aquelas moças que não tinham uma certa beleza, ou eram desprovidas de beleza material e não conseguiam se casar, elas então começaram a levantar recursos, as damas da caridade começaram a levantar recursos para dar fundos financeiros para aquelas moças, para que elas tivessem um dote, e alguns homens se interessassem por elas, né? Então, preocupadas até a fazer as moças ditas desprovidas de beleza a se casarem, né? Então a gente sabe que o pessoal se movimentava, tentava olhar aquilo que de repente precisaria de ajuda, e a Anália Franco buscava com esses artefatos, artesanatos, né, produzidos nas oficinas, manter todo o seu trabalho. Isso envolve capacitação, né? Nós estamos falando de palavras aí, né, de posicionamento, postura, articulação, porque é o nosso trabalho. A Anália Franco como um exemplo, mas isso traz para nós alguns pensamentos e alguns questionamentos. Estamos nós articulados, né? Nosso querido Cirilo chegou há pouco da reunião dos jovens, da mocidade, é uma articulação com a mocidade espírita, aqueles que estão com a juventude católica, aqueles que estão com a juventude evangélica. Falávamos há pouco no café de jovens que estão hoje indo para o campo da Umbanda, de tempos umbandistas. Enfim, há um movimento pela terra, e este movimento realizado pela terra também tem a necessidade de que nós de alguma forma sejamos vinculados a algum projeto. Projeto esse que não é só a Casa Espírita e nossa casa, Casa Espírita e nossa casa, em que nós estejamos de alguma forma dando a nossa parte na nossa comunidade, né? Onde hoje tem entidades socioassistenciais, suas diretorias, nós às vezes contribuímos mensalmente, mas que não é só isso. Eu me lembro sempre de uma senhora que às vezes nos ligava, quando nós estávamos diante de um lar de idosos católico, como assistente social, e ela ligava todo mês e dizia assim: vocês não vão buscar o macarrão? Ela ligava nervosa, porque ela dava um pacote de macarrão de 1 quilo, e às vezes o pessoal demorava em buscar, e ela ligava a reclamar: vocês não vão vir buscar o macarrão? Quando era eu que pegava o telefone, assim: sim, por favor, continue dando macarrão. Mas quando a senhora vê que a senhora está demorando, que a gente está demorando um pouco para buscar, a senhora não poderia vir até aqui para visitar os nossos idosos? Porque o seu macarrão é muito importante para a nossa alimentação, mas a sua visita para os nossos queridos idosos vai fazer uma diferença. Então, a articulação, né, de quem está do outro lado do telefone para fazer o outro pensar que é importante o seu macarrão, e ela ficava brava, porque ninguém vem buscar o meu macarrão.
Mas será que não dava para ir até lá, uma vez que ela não tinha limitações algumas nesse sentido? Então a capacitação, né? Em seguida, Anália Franco criou várias escolas maternais e escolas elementares, instalando com a inauguração solene, a 25 de janeiro de 1902, o Liceu Feminino, destinado a instruir e preparar professoras para a direção daquelas escolas, com um curso de 2 anos para as professoras de escolas maternais e de 3 anos para as de escolas elementares. Você não estava encarnado nessa época, Rosana? Não, com outro nome, não com o nome de Rosana, uma encarnação anterior ainda, não é? Porque preparação, formação de professoras, é tudo o que a gente espera nesse campo da educação. Não só a educação regular do ensino, mas a educação por si, dentro de um processo de capacitação, de formação do novo cidadão de uma nova sociedade, né? Que objetiva um mundo melhor. Isso então envolve movimento. Olha o liceu feminino, né? As senhoras com as suas filhas ou filhos, crianças, movimento. Nós somos criados para o movimento. Que em algum momento diz: ai, estou tão bem no meu cantinho, ai, não mexe comigo, né? A gente vê até o espírito na reunião de desobsessão falar isso. Ele chega lá: eu estou quieto no meu canto, deixa eu lá, mas você precisa crescer, mas eu não quero. Então aquele que não se mexe aqui, às vezes vai para o lado da parte espiritual e continua não querendo se mexer. Tem um marasmo, uma inércia, uma indolência, a preguiça não é só entre os reencarnados, tem também desencarnado, tem preguiça. Então é preciso movimento, nós fomos criados para o movimento. Água parada, vai acontecer o quê? O terreno baldio, sem movimentar, vai acontecer o quê? Então nós fomos criados por esse movimento, e a Anália Franco foi exemplo de movimento, né? Articulação, capacitação, posicionamento, postura. E aí ela desenvolveu algumas práticas. No curso de sua atuação, publicou numerosos folhetos e opúsculos referentes aos cursos ministrados em suas escolas e tratados sobre a infância, nos quais as professoras encontraram meios de desenvolver as faculdades afetivas e morais das crianças, como parte do processo pedagógico. O seu opúsculo, o Novo Manual Educativo, era dividido em 3 partes: infância, adolescência e juventude. Então vejamos que de uma sala criada para atender filhas de escravos, que seriam colocadas na tal roda, né, dos esquecidos, enfim, dos largados, ela foi criando toda uma estrutura educacional e educativa, no desenvolvimento de práticas, e agora já preocupada em repassar às professoras esses meios de desenvolver faculdades afetivas e morais das crianças. Por que não dizer ali até espirituais? Quando se fala de afeto e moral, é o espírito. Educação do espírito. Educação da alma, educação do comportamento. Essa tem sido e foi a contribuição de Anália Franco. E trazendo uma certa sustentabilidade, um outro nome aí mais atualizado, né? Esses nomes não estavam na época da Anália Franco, nós estamos pensando para fazer justamente uma contextualização também para o nosso momento. Então, em 1º de dezembro de 1903, ela passou a publicar A Voz Maternal, uma revista mensal com a tiragem de 6.000 exemplares, expressiva à época, e impressa em oficinas próprias. A gente poderia chamar isso do que, Cirilo? Empreendedorismo. E dentro de uma organização empresarial, de uma empresa, uma estrutura, buscando eficiência e eficácia. Eficiência, que é um conceito que podemos dizer que é o trabalho correto, desenvolvido corretamente, buscando instrumentalidade, buscando recursos metodológicos, o uso de sistemas, métodos, mas para atender a eficácia. O que é eficácia? Produção de resultados. Tanto quanto a sua eficiência, agora demonstrava uma eficácia, porque ela desenvolveu dentro de um processo de sustentabilidade esta revista mensal, que continuava a divulgar os seus feitos, não para mérito pessoal, mas para que todos fossem tocados de alguma forma com aquelas publicações de divulgação, e isso já em oficinas próprias,
porque ela tinha empreendedorismo e ali criou uma base, né, do seu trabalho, havendo inclusive diversificação. Olha só, meus queridos, a esta época, nossa, esses nomes todos nos levam a uma série de cursos, né? Que a gente vê aí as pessoas fazem cursos online, falando sobre diversificação cultural, diversificação de sistemas. Então esse também foi um processo de diversificação. Anália Franco, vejamos lá, mantinha escolas reunidas na capital, escolas isoladas no interior do estado, escolas maternais, creches na capital e no interior do estado, bibliotecas anexas às escolas, escolas profissionais de arte tipográfica, curso de escrituração mercantil, prática de enfermagem e arte dentária, de línguas francês, italiano, inglês e alemão, música, desenho, pintura, pedagogia, costura, bordados, flores artificiais e chapéus, num total de 37 instituições. Olha como cresceu o trabalho, né? Então, quando se pensa, quando se tem um bom ânimo, quando se tem a coragem, nosso querido grande, no livro Grande Enigma, né, nosso querido Leon Denis, diz que não basta saber e nem crer, é preciso querer. Então, saber, crer e querer. Então, nós sabemos, cremos, como anda o nosso querer. Isso é o resultado do querer. E aí, buscando essa diversificação para atendimento daqueles que eram desprovidos de toda a ajuda e que ela queria, então, ocupá-los, né? Aqui tem uma pequena foto daquelas senhoras e mulheres nos bordados, no trabalho artesanal, mais uma vez a ocupação que traz o movimento, que trabalha a mente, que trabalha a própria postura de relação com o outro, do relacionamento, das conversas que ali são feitas. Por isso que em muitos lugares, até hoje, particularmente quero falar aqui da Casa Espírita onde eu trabalho, né, que é uma casa centenária, vai fazer 107 anos, não estou lá há 107 anos, estou apenas há 62, mas é uma casa que até hoje mantém o trabalho das legionárias e famílias assistidas, que toda quinta-feira, onde ela tem os cursos, alfabetização de adultos, trabalho de artesanato, né, um trabalho de mais de 50 anos, para que naquelas reuniões, não só o aprendizado, né, semi-profissionalizante, mas as conversas com as suas cuidadoras ali, ou suas professoras, né, e então a ocupação. E o trabalho, inclusive, de arte e cultura. Ela não queria ficar só na sala. A contribuição com a própria cultura e com a arte. E a sua produção literária compreendeu ainda 3 romances: A Égide Materna, A Filha do Artista e A Filha Adotiva, além de numerosas peças teatrais, diálogos e várias poesias, destacando-se Hino a Deus, Hino a Ana Nery, Minha Terra, Hino a Jesus e outros. Então a Anália Franco não veio para brincadeira, né? Sua reencarnação realmente foi preparada na espiritualidade, diante naturalmente da sua capacitação pessoal como espírito imortal, de coisas que ela adquiriu antes para manter essa fibra, né? Porque nós passamos às vezes por situações em que às vezes a gente espeta o dedo na ponta de uma agulha, de um alfinete, a gente anda com o dedo para cima o dia inteiro, né? Espeteia o dedo. Cada um que chega em casa, a gente chama espeteia o dedo, está até roxinho, né? Aí na morte está até roxinho, até agora. Ou seja, a gente ainda está vinculado às nossas dores, às vezes pequenas, né? E aí a gente vê uma história como essa, meu Deus, ainda estou com o dedinho para cima, dando mordidinho, espetado do alfinete. Então isso requer de nós, não é a mudança da noite para o dia, nem de querer copiar companheiro, são modelos de trabalho, desenvoltura, de dedicação, de expressão por si mesma, daquilo que naturalmente ela conseguiu amealhar ao longo das suas reencarnações anteriores e voltou como este exemplo para esta nossa época anterior do século passado. A visão empreendedora, Cirilo, está vendo? Cirilo, acho que leu meus... Eu estava na casa dele, chamava café, ele leu antes, né? Então a visão empreendedora. Então em 1911, ela conseguiu, sem qualquer recurso financeiro, adquirir a chácara Paraíso, 75 alqueires de terra,
parte matas e capoeiras, e o restante benfeitorias diversas, entre as quais um velho solar que havia pertencido a Diogo Antônio Feijó, sacerdote e estadista. Nesse espaço fundou a colônia regeneradora Dom Romualdo, aproveitando o casarão, a estrebaria e a antiga senzala, internando ali, sob direção feminina, os rapazes mais aptos para a agricultura, a horticultura e outras atividades agropastoris, recolhendo ainda moças desviadas, conseguindo assim regenerar centenas de mulheres. Meu Deus, esse trabalho, eu fiz essa pesquisa porque uma outra casa já havia me pedido, faz um tempo que eu tenho esse trabalho pronto. Quando a Rosana falou que era para falar de um vulto, eu falei, vou falar de Anara Franco, eu apresentei esse trabalho uma vez só, né? E me encantei tanto com a vida dela, por ser até assistente social como sou, né? Então ver essa produção de feitos, essa visão empreendedora de alguém que lá, tendo nascido, né, há 1800 e tanto, com esta visão de uma mulher, como disse há pouco nossa querida André, uma mulher com aquela visão, com um posicionamento firme, né? E a gente vê cada vez mais o seu empreendedorismo. Olha lá, é uma foto muito antiga, né? A regeneradora Dom Romualdo, Associação Feminina Beneficente e Instrutiva do Estado de São Paulo, né? E aí agora já atendendo meninos também, moços, né? Com atividades agropastoris. Então ela tem uma obra luminosa, né? Onde ela constituiu 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãos, era chamado assim à época, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de oficinas para a manufatura de chapéus, flores, em 24 cidades do interior da capital. Dava para ficar pensando na dor do dedinho? Tinha tempo para pensar na espetadinha do alfinete? Então, a gente sabe que, é claro, isso depende da própria condição do espírito, como disse há pouco, nós não vamos querer aí fazer uma modificação do mundo sem que tenhamos condições para isso. Mas estamos a caminho, todos nós estamos nos capacitando para sermos um dia espíritos da condição, e o grupo cantou, o casal cantou, foi no finalzinho, né? A condição de Jesus. Nós estamos nos capacitando nas igrejas católicas, evangélicas, espíritas, né, dos centros espíritas, para sermos um dia a condição de um espírito iluminado ou perfeito como Jesus. E quem sabe sermos o governador espiritual do planeta. Dá para ser hoje? Com fulano não conversa, que ele não apareça na reunião. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, que Judas iria traí-lo, que Tomé não tinha muita fé, que era preciso ver para crer, e as outras diferenças, mas ele ainda mantinha o grupo. Nós corremos isso e falamos, não quero saber de Pedro, já sei que ele vai negar, já tira da minha turma, né? Sai fora. Então nós ainda trabalhamos na intimidade com suscetibilidades, dificuldades, fragilidades, e que alguns espíritos chamam de infantilidades. Dá o dedinho, estou de mal. Para fulano, dá o dedinho, estou de mal. Não quero ver nessa vida nem mais pintar de ouro. Para mim, morreu. Então, quando nós nos projetamos numa obra que há de ser luminosa, auto-iluminando-nos e querendo contribuir, querendo saber, querer e querer, querendo contribuir para iluminar o ambiente pelo qual nós estamos passando. Esta é uma frase de Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho, quando ele fala do jovem espírita, mas que eu falo que eu costumo puxar para a espiritada toda, né? Ele diz assim: a mais nobre tarefa do jovem espírita, leia-se espírita, é a de influenciar o ambiente onde vive. A mais nobre tarefa do jovem espírita ou do espírita é a de influenciar o ambiente onde vive. Isso quer dizer que a nossa influência deve então iluminar o ambiente, tornar melhor o ambiente, e a Nália Franco desenvolveu essa obra luminosa. Sua desencarnação ocorreu em 20 de janeiro de 1919, com 62 anos de idade, a minha idade. Quando eu olhei 62, eu falei, meu Deus,
nova, que talvez não fosse isso para a época, né? Vovô, quando desencarnou, eu me lembro, 71, falei, meu Deus, 71 anos já, como o vovô viveu, né? Agora que minha mãe está com 84, eu falei, está nova. E ao mesmo tempo faço sempre uma avaliação, porque meu pai desencarnou aos 80, né? Quase 81. Eu falo, meu Deus, eu fico pensando, estou com 62. Se eu for desencarnar com a idade do papai, só falta 18, gente. Que é assim. E aí, por isso que eu falei isso no carro com os nossos queridos amigos, e a Eliana estava falando sobre isso, quando o pessoal fala, marca a palestra, eu falei, pô, marcar. A gente tem compromisso, né? E aí fui em São Caetano fazer uma palestra um dia desses, e o nosso amigo, do tempo de mocidade, como Evalco, lá de São Caetano, pessoal, meu filho e a minha nora querem falar com você. São um casalzinho ainda, são noivos. E aí o casalzinho veio conversar comigo e disse, tio, porque eu quando ia fazer palestra, eu ficava no quarto dele, ele tinha que sair para o quarto da irmã, e eu me azelava lá no quarto dele quando eu fazia palestra em São Caetano. Ele era pequeno, agora já jovem. Esse tio, quero que o senhor faça uma mensagem no casamento. E eu falei, quanto vai ser, meu querido? Ele disse, não, tio, fica, é 2026. Ele falou, glória, 2026. E aí a minha conversa com a espiritualidade, eu falei, tem um casamento para fazer, 2026. Então é dar me segurar por aqui, porque se vocês me levarem, eu vou chegar e falar, olha, eu tinha um compromisso lá, vocês que me trouxeram, né? Então a desencarnação aos 62 anos de idade, na cidade de São Paulo, vitimada por gripe espanhola. Nós tivemos há pouco aí o Covid-19, que ainda não acabou, nós sabemos disso, mas um período mais forte, um período violento que nos colocou dentro das nossas casas, afastados uns dos outros, e vendo familiares, amigos nossos muito próximos desencarnarem desse processo, que é o que ocorreu também com a gripe espanhola e tantas outras pandemias que existiram na história da humanidade, né? Então ela veio falecer quando havia tomado a deliberação de viajar até o Rio de Janeiro, fundar mais uma instituição, projeto que viria a ser materializado por seu esposo com a fundação do asilo Anália Franco. Também conversamos há pouco, né? Foi falar do shopping, Zona Leste. Então a gente vai ver, ó, Lara Anália Franco, amor fraterno semeando dignidade. Lara Anália Franco, Londrina, no Paraná. Associação Assistencial Espírita Anália Franco. Colégio Anália Franco Bastos, que era o seu nome de casada, né? A escola MF Anália Franco Bastos, em São Paulo, uma dessas escolas. Universidade Cruzeiro do Sul, Campus Anália Franco, Parque Anália Franco, Shopping Anália Franco, Revista Anália, né? Lembrando a própria revista feminina da época. Mapa Real de Desapropriações da futura estação Anália Franco, fornecido pelo metrô São Paulo, sobreposto ao mapa de satélite do Google Maps. Anália Franco, a grande dama da educação brasileira, no livro de Eduardo Carvalho Monteiro. Então estamos colocando como uma referência bibliográfica, além daquilo que nós achamos também pelo Google, nas pesquisas feitas por outros historiadores. Quem se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o livro então de Eduardo Carvalho Monteiro, grande historiador também, e aqui falando de Anália Franco, grande dama da educação brasileira, né? A cartilha do Evangelho, o espírito Anália Franco, já ela então desencarnada, pelo médium Adeilson Salles. Caravana Espírita Anália Franco, a grande dama da educação brasileira. A verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. Então esse é um dos ditos também de Anália Franco, né? A verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. E aí o nosso querido Allan Kardec, vocês começaram com ele, achei muito interessante, porque eu tocaria na verdade, né, nele também, Jesus, dizendo, é pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. É uma pesquisa sintética, naturalmente, né? Quando vamos buscar lá o Eduardo Monteiro e outros, vamos então adentrar outros detalhes,
mas a preocupação, até para não cansá-los, era de fazer realmente um resumo, essa expressão sintética, trazendo o valor da companheira, relembrando a sua história como espírito imortal que somos todos nós, a sua contribuição, né, no século passado, e o posicionamento nosso hoje como cristãos, daquilo que temos condições de fazer, né, daquilo que está no nosso rol de influências, por assim dizer, ou seja, no nosso campo de relação, o quanto nós podemos contribuir dentro da casa espírita, fora da casa espírita, às vezes na nossa vizinhança, numa comunidade social da qual nós participamos, dando a nossa parte, a nossa cota. Então é por isso que essas relembranças dos grandes vultos têm esse valor de nos fazer relembrar, reviver a vida desses vultos da humanidade, alguns deles espíritas, outros não, mas que deram a sua contribuição. E todos nós sendo chamados, porque hoje sabemos, cremos, mas não basta saber e crer, é preciso querer. E quando realmente nós queremos, nós vamos fazer, e vamos fazer a diferença, não só para nós, mas como aqueles que vivem também em nosso derredor, sejam os vulneráveis socialmente, sejam os vulneráveis emocionalmente, sejam os vulneráveis psicologicamente, sejam os vulneráveis moralmente, ou os vulneráveis de toda sorte que por aí estão, porque nós estamos num plano que busca a regeneração, mas que enfrenta toda uma problemática que vem de Deus, né? Onde nós ainda estamos em alguns pontos marcando passo no mesmo ponto na trajetória da evolução. E por que em algum momento, ou em vários momentos, Deus permite que nós sejamos balançados? Eu costumo dizer que a vida nos deu um tapinha nas costas. É porque nós fomos criados para a evolução, para o progresso, para a felicidade. E se nós não queremos marchar, a vida nos fará marchar, porque isto é da vontade de Deus. E nós encontramos então nisto a própria vida, porque a vida somos nós, porque Deus nos concedeu a vida. Jamais sairemos da vida, sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, mas jamais sairemos da vida, é um dito de Emmanuel. Mas a morte pode ser vista de várias outras formas, não só a morte biológica, mas a morte existencial, a morte do entusiasmo, a morte da alegria, a morte do viver, a morte daquele que não encontra em si mesmo razões para viver, conviver, lutar, nunca desistir, prosseguir, ir adiante. Esta é a nossa meta, para isso nós somos criados, e todos atingiremos um dia os alvos de felicidade que tanto almejamos. Por isso que nós encontramos na doutrina espírita esses princípios que representam a nossa crença, o nosso saber e a nossa crença, e que devem influenciar o nosso querer. Creio em Deus, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam, pelas árvores que frutificam, pelo perfume das flores, pelo ar que se respira e pelo céu, terra e mar. Creio na imortalidade da alma, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade, o senso moral. A morte destrói o corpo, mas o espírito triunfa e conserva a sua individualidade. Desligado do laço que o prendia à terra, ele possui o corpo etéreo e a condição de espírito errante. Creio na comunicabilidade dos espíritos, porque se a alma se sente ligada a um corpo fluídico, nada será mais lógico do que a sua intervenção no mundo visível. Creio na pluralidade das existências. Como disse Jesus, ninguém verá Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a lei da evolução. Alcançaremos o nosso objetivo não apenas em uma vida. Temos que redimir as faltas que houvermos cometido em outras passagens, e procuraremos renascer entre espíritos que nos são simpáticos ou então difíceis, para que possamos suportar com resignação as provas a que nos dispomos passar. Creio na pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas se pensássemos que apenas a Terra pudesse ser habitada, e podemos refletir sobre as palavras do Mestre: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem sou? Conheces-me? A minha máxima se resume em: fora da caridade não há salvação.
a verdadeira caridade, sem pedir nada em troca, tendo como exemplo maior Jesus. A minha doutrina foi ditada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Sou o Consolador, prometido pelo Cristo, sou o Espiritismo. Viva, viva, viva Anália Franco. Muita paz.